Agora está gravando. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Todos estão enxergando aí o PowerPoint? Agora sim. Então, vamos lá. Agora sim. Bom, nós vamos começar uma nova unidade. Essa unidade é a psicologia aplicada ao profissional da saúde. Vocês vão até me questionar, falar assim, caramba, Vanessa, tá parecendo mais aula de saúde coletiva ou formação integral em saúde que vocês têm do que uma aula de psicologia. Vai até parecer isso, tá? Mas não se preocupem, a aula é isso mesmo. Bom, para a gente poder falar um pouco a respeito do trabalho do profissional da saúde na saúde, a gente precisa lembrar algumas coisas, que são o quê? A organização, tanto pública quanto privada, nas políticas de saúde pública. Vocês estão tendo essa matéria, não estão? Formação integral em saúde ou saúde coletiva? Ou as duas? Ou não? Sim. Sim, né? Sim. Bom, só para vocês relembrarem um pouquinho a respeito disso, quando nós falamos de organizações públicas e privadas nas políticas públicas de saúde, a gente tem que lembrar que a primeira organização nacional de saúde pública foi o cargo do quê? De sanitarista. Assim como vocês já devem ter ouvido falar de alguns médicos sanitaristas, como Oswaldo Cruz, como Evandro Chagas, como o Carlos Chagas, que foram médicos sanitaristas. Esses médicos, principalmente no século XIX, foram médicos que ajudaram a combater, por exemplo, a febre amarela aqui no Brasil, e outras doenças que até então não se conhecia a causa, como, por exemplo, a doença de Chagas, que quem descobriu, inclusive, a doença, o vetor, foi, por exemplo, o Carlos Chagas. O Oswaldo Cruz ele teve uma grande influência aí na saúde pública, que foi um dos primeiros médicos sanitaristas que nós tivemos e que fez com que houvesse uma vacinação em massa da varíola, por exemplo. Antigamente, né, aqui no Brasil, por ser colônia, né, de Portugal, não havia-se o quê? Instituições públicas de saúde que eram ligadas a hospitais, né? Então, isso passou a acontecer quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Com essa vinda da família real para o país, fundou-se as primeiras faculdades de medicina. Uma delas foi, se não me engano, na Bahia, a outra no Rio de Janeiro, tá? Antes disso, o que nós tínhamos de saúde, de instituições de saúde no Brasil eram o quê? As Santa Casas. As Santa Casas, elas tratavam, né, elas davam atendimento à população, principalmente a pobre e desvalida, e que eram da religião católica. Não sei se vocês sabem desse detalhe. Pessoas que não eram católicas, elas não eram atendidas pelas Santa Casas. A primeira Santa Casa do país foi a Santa Casa lá da minha cidade. Foi a Santa Casa de Santos, tá? Que ela foi fundada em 1553. Bom, como não se havia muita base científica com relação ao processo de saúde e doença, os hospitais eles eram mais o quê? Mais um depósito de doentes. Então, eles acabavam mais dando tratamento, um conforto, um tratamento terminal para esses doentes. Nessa época, havia uma prevalência muito grande de doenças infecto-contagiosas, principalmente. Entre as doenças infecto-contagiosas que nós tínhamos na população antigamente, nós tínhamos como principais a tuberculose, por exemplo, a hanseníase e outras doenças que acabavam também até dizimando uma grande parte da população ou levava muitos indivíduos à morte, como, por exemplo, a varíola, tá? Outra doença que é vetorial, que levou muitos indivíduos à morte, foi o quê? A febre amarela. Depois de tudo isso que já haviam as Santa Casas,
família real fundou 2 escolas de medicina que existem até hoje. Depois disso, o que acabou acontecendo lá no final do século XIX e no início do século XX? Acabou ocorrendo que a industrialização. A industrialização, com a industrialização veio o quê? O crescimento das epidemias. Por quê? Porque essas pessoas elas trabalhavam em fábricas e elas acabavam ficando o quê? Em conglomerados de pessoas, tá? E isso acabou por disseminar principalmente doenças infecto-contagiosas, como por exemplo a tuberculose. Isso acabava também gerando o quê? Acabava gerando também um comprometimento do desenvolvimento econômico do país. Por quê? Se eu tenho várias pessoas que morrem ou adoecem nesse processo, eu vou ter pessoas que vão o quê? Vão deixar de trabalhar. Como eu já havia falado, né, a respeito aí da vacina da varíola, lá no início do século XX, pelo Oswaldo Cruz, ele acabou impondo a vacinação contra a varíola, que era uma doença que matava muito, uma doença infecto de alta contagiosidade, e que matava muito na época. Claro que vocês só ouviram falar da varíola. Por quê? A varíola é uma doença que ela é erradicada no mundo, tá? Tanto que nós não recebemos mais vacinas de varíola, certo? A varíola é uma doença que ela é até bem parecida com a varicela. Ela deixa marcas profundas no corpo do indivíduo e ela também acaba atacando o sistema respiratório do indivíduo, tá? Entre 1920 e 1930 houve essa revolta da vacina, que foi contra o Oswaldo Cruz, onde a população ela não queria essa vacinação em massa. Era uma vacinação compulsória. Bom, já na década de 70, ocorreu uma reforma aí do setor de saúde. Vocês são jovens, vocês não ouviram falar no INPS? Ou já ouviram falar? A avó de vocês falou, o INPS, o INAMPS, tá? Na década de 70, ninguém ouviu falar no INPS? Ninguém ouviu? Eu não. Não? Então depois você vai perguntar para sua avó sobre o INPS. INPS. Sim, eu já ouvi. O INPS, ele era, vamos dizer assim, ele era uma caixa pecunial, que a gente fala, né? Que ela recolhia, né, fundos para a saúde, onde os indivíduos que podiam usar esse sistema de saúde eram os indivíduos que trabalhavam. Ou seja, ele não abrangia uma grande parcela da população. Então, lá na década de 70, nós tínhamos esse sistema de saúde. E aí, a partir daí, começou a haver uma reforma do setor de saúde. Esta reforma, ela fez o quê? Uma reforma sanitária. A partir da década de 70, começou a se ver que todos os indivíduos eles tinham o quê? Direito à saúde. Então, começou a ter o quê? Um movimento de defesa de melhores condições, tanto de trabalho quanto de saúde. Por quê? Quando nós falamos de saúde, nós falamos, na atualidade, principalmente, nós falamos do modelo biopsicossocial. Porque a saúde, ela também tem fatores determinantes sociais e psíquicos que influenciam diretamente no processo de saúde e doença. Tá? Nessa época, nós tínhamos como modelo o modelo biomédico, o modelo que ele visava o que? A doença. Em 1986, começou-se a ter o quê? Os primórdios lá do SUS. Então, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela consagrou o conceito de saúde quanto um direito do cidadão, que eu acabei de falar para vocês, e criou os fundamentos do Sistema Único de Saúde. O nosso SUS, ele é baseado no sistema de saúde da Inglaterra, tá? Então, desta forma, quando em 1986 ele começou a ter esses primórdios do SUS, em 1988, com a nova Constituição, foi promulgado que a saúde era direito de todos, era um direito universal.
E aí começou a se instituir estratégias que permitiram a coordenação da integração e transferência desses recursos nas 3 esferas, que era federal, estadual e municipal. Como eu falei para vocês, a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição, determinou-se que a saúde era um direito de todos e era dever do Estado. Vocês podem até pensar, o SUS é muito ruim. Não, o SUS é muito bom. O problema é que não existem verbas suficientes para isso. E também o outro problema é que nós temos um sistema que está extremamente lotado e sucateado. Hoje em dia, com essa pandemia do Covid-19, a gente pode perceber o quanto se deixou de investir na saúde, né? Por quê? Nós já deveríamos ter o quê? Um número muito maior de leitos em hospitais para que pudesse absorver as doenças, os doentes, né, com patologias principalmente graves, como, por exemplo, o Covid-19, tá? Ao invés de ter melhorar o Sistema Único de Saúde, houver um investimento em outras áreas que não eram, talvez, tão importantes quanto a saúde. Hoje a gente vê o reflexo de quanto se necessitava de investimento na saúde. Bom, então, a partir de 1990, nós tivemos aí a instauração do SUS. O SUS, ele tem a função de realizar as ações tanto de promoção e vigilância em saúde, controle de vetores e a educação sanitária, e ele age em todas as esferas, na esfera primária, né, na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Então, ele vai agir tanto lá na UBS, quanto no nível ambulatorial, quanto no nível hospitalar especializado, tá? Porém, hoje em dia, nós temos também, exatamente porque o SUS ele não consegue suprir todo esse sistema de saúde, nós temos também o setor privado. Esse setor privado, ele é financiado pelos recursos privados e também, alguns, também tem uma parcela aí do setor público financiando. Além disso, nós vamos ter o setor aí de saúde complementar, que vai ser estruturado por quem? Pelos planos de saúde e as apólices de seguro. Se vocês forem perceber, é lógico, existem planos de saúde que são excelentes, mas existem planos de saúde que são mais medianos, certo? Ou seja, esses planos medianos, eles acabam absorvendo essas pessoas que também não foram o quê? Contemplados com o SUS. Bom, qual é a concepção de saúde na atualidade? A Organização Mundial de Saúde, ela fala o quê? Que a concepção de saúde, ela reflete o quê? Que a saúde não é simplesmente a ausência de doença. Ela é o produto da qualidade de vida. Por quê? Porque nós temos vários determinantes que levam o indivíduo a ser um indivíduo saudável, certo? Que depois eu vou falar na próxima aula. Então, a saúde, ela é o quê? Um conjunto de coisas, né, que vão levar o indivíduo a ter uma qualidade de vida. Ou seja, eu tenho que ter qualidade de vida nos determinantes aí que são biológicos, nos determinantes aí que são psicológicos e também nos sociais. Por quê? Se o indivíduo não tiver condições socioeconômicas, ele vai ter condições de ter uma boa saúde? Não. Se ele não tiver acesso à alimentação, ele vai poder ter uma saúde boa? Não. Se ele não tiver acesso, por exemplo, a realizar exercícios físicos, a saúde dele vai ser boa? Também não. Então, o conceito de saúde, ele vai agregar tudo isso, o produto da qualidade de vida. Bom, a ideia de saúde, então, ela está ligada ao quê? Lembra daquele modelo biopsicossocial que eu falei para vocês? Ou seja, verificar se o indivíduo ele vai ser visto como um indivíduo de forma holística, ou seja, ele vai ter uma visão integral do indivíduo, tá? Ou seja, em conformidade com o modelo biopsicossocial. Então,
com tudo isso que eu falei para vocês, para a gente compreender o indivíduo, ele é inserido aonde? Num contexto sociocultural. Esse contexto sociocultural, para a gente verificar esse contexto sociocultural, é necessário o quê? É preciso olhar, por exemplo, a família em que ele convive, a moradia, a comunidade ou a sociedade onde ele está inserido. Por quê? Se ele não tiver boas condições de moradia, ele vai ter a possibilidade de ter uma boa qualidade de vida? Não. Se ele tiver uma família, por exemplo, problemática, casos de alcoolismo na família, de drogatização, ele vai ter uma qualidade de vida boa? Também não. Então, tudo isso é necessário, essa visão também sociocultural, para que ele tenha uma boa qualidade de vida e isso reflita na saúde. Agora, falando um pouco do trabalho na área da saúde. Provavelmente vocês estiveram vendo os jornais, né, que são aí divulgados na imprensa. E aí, hoje, está se falando muito a respeito das más condições de trabalho ao profissional da saúde, certo? Quando eu falo para vocês trabalho na área da saúde, eu estou falando do quê? Que é um atendimento caracterizado pelo atendimento às necessidades complexas e diversificadas. Ou seja, ele não vai permitir uma padronização de atendimento. Por quê? Principalmente porque cada indivíduo, por ser um indivíduo único, ele vai ter um tipo de atendimento diferenciado. Não tem como eu atender um indivíduo exatamente igual ao outro, à medida que ele tem o quê? Uma história de vida, uma alimentação, uma moradia totalmente diferente do outro, tá? Bom, para esse trabalho na área da saúde ser um trabalho com qualidade, é necessário o quê? Que cada profissão tem uma autonomia, que vai integrar aí os serviços de saúde. Mas muitas vezes, o que a gente encontra no serviço de saúde para a força de trabalho da saúde? Muitas vezes a gente encontra o quê? Condições precárias. E muitas vezes a gente encontra o quê? Disparidades entre a equipe multidisciplinar e a interdisciplinar. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses indivíduos, eles ocupam diversos cargos, funções, e gozam de diferentes graus de autonomia, embora todos nós estejamos no mesmo patamar. E aí, eu falo para vocês, o trabalho na área da saúde, ele é o quê? Ele é um trabalho coletivo. Por quê? Porque cada profissão vai ver o indivíduo de forma diferente, mas sempre tendo uma coesão entre as condutas, tá? Bom, como eu disse para vocês, algumas profissões acabam, entre aspas, tendo mais autonomia profissional, e aí vai dificultar o controle mais rígido por parte principalmente da gerência. E aí nós acabamos tendo o quê? Uma fragmentação e sobreposição das linhas de mando. E aí o que acontece? Acaba não havendo uma cooperação entre a equipe interdisciplinar. Bom, outra coisa que caracteriza o trabalho na área da saúde é o quê? A incorporação de novas tecnologias. A todo tempo, a ciência ela vai mudando e ela vai incorporando coisas mais novas. E essas tecnologias que são introduzidas na área da saúde, elas também somam os variados saberes, né? Seja um respirador novo que vem para nós, seja uma medicação nova, e também pelas relações entre os profissionais e usuários e os membros das equipes multiprofissionais. Tudo isso, ele vai levar ao quê? Aos aspectos que se materializam na qualidade do atendimento prestado ao usuário. Por isso que tem que haver coesão entre as condutas, para que a qualidade de atendimento prestado ao usuário seja o quê? Uma qualidade muito boa, excelente,
Só que, muitas vezes, algo que nos impede de levar a uma assistência de qualidade é o quê? As condições de trabalho que nos encontramos. Como que eu vou oferecer uma boa qualidade de serviço prestado ao usuário se eu tenho condições precárias? Por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Como que eu vou cuidar adequadamente do paciente se eu não possuo, por exemplo, ventilador mecânico a todos os pacientes que estão com Covid-19, que tem a necessidade de? Então, essas condições precárias e insuficientes para atender os usuários, elas levam o quê? Muitas vezes a frustração nossa, tá? Falando um pouco da esfera pública, na esfera pública, o funcionário, né, o profissional, ele está sujeito ao quê? A mudanças constantes na administração do governo, quando tem as trocas de governo. Outra coisa que acaba impactando também na nossa satisfação pessoal é a baixa valorização, a remuneração muitas vezes ela é pouca, e inferior a que os indivíduos que trabalham na esfera privada acabam recebendo. Então, eu coloquei até uma fotografia, que é uma foto, mostrando as condições de trabalho, por exemplo, no SUS, onde eu tenho indivíduos, por exemplo, internados no corredor. Isso é ideal? Não. Enquanto na esfera privada, eu tenho até muitos hospitais particulares, eu tenho condições ideais. Por outro lado, eu tenho uma pressão da instabilidade do emprego. E com isso, eu também preciso do quê? Produtividade. Muitas vezes na esfera privada, eu também acabo não dando uma qualidade à prestação de serviço a esse usuário. Por quê? Porque cobram a produtividade. Então, cada vez mais pacientes, se eu atendo pacientes como é que eu vou dizer para vocês? Num espaço de tempo pequeno, mais pacientes vão vir para mim. E mais dinheiro esse local vai adquirir, vai ganhar. Então, tem as vantagens e as desvantagens, tá? Bom, como eu disse para vocês, essas limitações, elas levam o indivíduo ao quê? A frustração. Essa frustração, ela acaba, essa limitação do trabalho acaba voltando para nós o quê? A dor, o sofrimento e até mesmo a morte dos usuários, se eu não tenho recursos. Outra coisa, quando eu tenho essa vivência dessa frustração porque eu não tenho condições adequadas, ou eu sinto pressão no trabalho porque eu preciso produzir mais, e ao produzir, se um caso eu não produzo adequadamente, não tenha, como eles dizem, um perfil da instituição, acaba levando ao quê? Ao desgaste emocional e físico, também ao sofrimento. Lembrando que esse desgaste físico e emocional, ele leva ao quê? Ele leva à insatisfação do indivíduo, ele leva à falta de interesse e ele leva o que eu falei para vocês lá no início. Ele gera uma sensação de impotência. Tudo isso, ele gera o quê? O absenteísmo, que são as faltas, os atrasos e os afastamentos. Por quê? Tudo isso vai gerar também o adoecimento do profissional da saúde. Lembrando que toda vez que nós trabalhamos na área da saúde, nós temos alguns fatores que vão influenciar também a nossa saúde, tanto física quanto psicológica, que são o quê? Os riscos biológicos. Vocês viram quantos profissionais da área da saúde faleceram em decorrência do Covid-19? São muitos. Por quê? Quando o indivíduo ele vai trabalhar na vigência de uma epidemia, nesse caso uma pandemia, esse indivíduo ele também está exposto ao quê? Os riscos biológicos inerentes à doença. Portanto, ele não somente ele tem esse risco biológico de adquirir a doença, mas ele também tem o risco de um adoecimento psicológico. Pensem que essas pessoas, muitas delas não estão tendo contato com seus familiares, estão fora das suas residências. Por quê? Pelo medo de transmitir doenças e do adoecimento desses parentes.
Além disso, também tem os riscos radioativos, né, radiológicos, principalmente naqueles indivíduos que trabalham com radiologia. E todas essas situações vêm associadas a quê? A situações inseguras. E, além disso, lembra que eu falei que muitas vezes a remuneração ela não era adequada? Quando a remuneração não é adequada, o que eu faço? Eu procuro um segundo emprego, principalmente na área da saúde. Não só na área da enfermagem, da medicina, quanto também até mesmo na odontologia. O que acontece? Esse indivíduo ele pega uma segunda jornada de emprego, ele acaba trabalhando excessivamente e ele também acaba se tornando o quê? Ele acaba se tornando até mesmo uma porta de entrada pelo adoecimento físico e mental que ele tem, tá? E muitas vezes essas situações acabam levando o indivíduo a um ambiente adverso. Outra coisa que nós profissionais da saúde, principalmente quando nós estamos no sistema público de saúde, acabamos por sofrer são o quê? A violência, principalmente aqueles indivíduos que trabalham, por exemplo, em pronto-socorro. Esses indivíduos, eles acabam o quê? Muitas vezes pela demora no atendimento, insatisfação da assistência prestada, muitas vezes esses indivíduos são agredidos também. Tudo isso, a soma de todos esses fatores que eu falei para vocês, ele acaba gerando o quê? Acaba gerando uma vulnerabilidade, por exemplo, com acidentes, doenças profissionais, como, por exemplo, o síndrome de burnout, e a contaminação por agentes biológicos, tá? Além disso, existe também a necessidade de reagir, de encontrar alternativas, levando os profissionais a desenvolverem novas relações interpessoais com o meio que circunda. Então, essas situações adversas, elas acabam levando um adoecimento do indivíduo que trabalha na área de saúde. Não só um adoecimento físico, como mental. Por quê? À medida que você tem um estresse vivenciado, você acaba também enfraquecendo o sistema imunológico. Aí vocês vão me perguntar, mas por que enfraquece? Quando você tem um aumento do estresse, você também tem um aumento do cortisol circulante. Esse aumento do cortisol circulante, ele acaba gerando várias consequências no indivíduo. E principalmente a fragilização do sistema imunológico e até mesmo pode levar, por exemplo, à hipertensão arterial, o aumento do cortisol sérico. Bom, aqui o que eu falei para vocês, que a gente vai falar um pouquinho da saúde coletiva e da saúde pública. A saúde pública em si, ela é mais um movimento ideológico do que somente um campo científico. Ela é um campo interdisciplinar que teve a sua origem em movimentos sociais e ela vai dialogar com o quê? Com a saúde pública e a medicina social. Então, a saúde coletiva, ela está diretamente ligada ao quê? À saúde pública. Com isso, ela também aborda o desenvolvimento de ações voltadas à investigação do estado sanitário de determinadas populações, também ações voltadas às políticas de saúde, a relação entre os processos de trabalho e principalmente o processo de doença e agravos. E também as intervenções às classes sociais sobre questão sanitária. Por exemplo, questões sanitárias, indivíduos que moram em determinadas comunidades onde você não tem o quê? O fornecimento de água e também não tem a coleta de esgoto e de lixo nessas regiões. Então, isso vai interferir diretamente na saúde coletiva. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que mora numa comunidade onde é uma comunidade onde ela está perto, por exemplo, de um rio, um córrego, quando você tem um aumento do índice pluviométrico e fluviométrico, o que vai acontecer? Esse rio ele pode transbordar. Lembrando que muitas vezes, se você não tem a coleta de lixo, você vai ter um aumento da população de ratos. E, por exemplo, ratos eles podem levar a uma doença chamada leptospirose.
Vocês viram que a imprensa ela tem divulgado principalmente o medo da propagação do Covid aonde? Nas comunidades. Por quê? Nas comunidades, vocês têm o quê? Essas pessoas, elas vivem um pouco mais o quê? Amontoadas. Por quê? Muitas vezes você tem um indivíduo que mora numa moradia de dois ou três cômodos, por exemplo, onde você tem um número grande de pessoas, tá? E aí, isso, com pouca ventilação, isso acaba gerando o quê? A propagação, por exemplo, do Covid-19. Se você ainda tem, por exemplo, eu vi num jornal que falou a respeito, acho que foi do Recife, onde tem um número muito grande de comunidades que ficam em palafitas. Esses indivíduos, eles não tinham acesso ao saneamento básico, coleta de lixo, e também eles moram, não sei se vocês sabem o que é palafitas, são barracos que são construídos sob pés de, como é que se diz? Madeira, às vezes em cima do mar ou do rio, tá? E aí isso acaba provocando um agravo na saúde coletiva e na saúde pública, porque acaba levando muitas vezes ao quê? A surtos, a propagação de doenças. Então é uma questão que é vista tanto pela saúde coletiva quanto pela saúde pública, tá? Então, o que? Ele vai estudar o fenômeno da saúde e doença em grupos populacionais e um campo de práticas que analisa os processos de trabalho na interação com outras práticas sociais. Então, as prioridades da saúde coletiva são tanto políticas quanto práticas técnicas ou de instrumentos. Porque as políticas vão dar as divisões de poder, que seja em esfera federal, estadual ou municipal. As práticas, nós vamos ter o quê? As mudanças comportamentais, onde eu vou ter mudança na cultura, nos conhecimentos, nas práticas institucionais e de profissionais e relacionais. As técnicas, que são a organização e regulação dos recursos e processos produtivos em corpos e ambientes, e meios e técnicas de produção da intervenção. Bom, a saúde coletiva, então, ela faz o quê? Ela tenta compreender o modo como a sociedade percebe essas necessidades e problemas de saúde, de modo a organizar e enfrentar esses problemas vivenciados pela sociedade. A saúde coletiva adota o modelo biopsicossocial, que é aquele que a gente já vem comentando há várias aulas, e ela vai atuar através das equipes interdisciplinares e multiprofissionais. E aí, neste ambiente, o que vai acontecer? O profissional da saúde, ele vai atuar de um modo integrado, tanto reunindo diversos conhecimentos para melhor compreender as causas sociais que levam ao adoecimento, e também a fim de eliminá-las. É o que eu falei para vocês, se eu tenho uma comunidade que ela é ribeirinha, ou uma comunidade que está, por exemplo, à beira de um manguezal, o que vai acontecer? Eu vou procurar estudar o que está acontecendo nessa comunidade, procurar ver as causas sociais que levam a isso, para poder eliminar as causas que levam o indivíduo a adoecimento. Vocês podem até me questionar, mas o melhor não seria retirar essas pessoas desse local de risco? Sim, mas se eu não tenho como retirá-las, eu vou ter que intervir de outra forma, né? Como, por exemplo, a eliminação de alguns fatores de risco, como, por exemplo, educar esse indivíduo a colocar o lixo no local certo, não acumular lixo na sua casa, para não atrair ratos, não manter água parada, por exemplo, nas suas residências, porque isso pode, por exemplo, atrair e ter a multiplicação do mosquito Aedes aegypti e assim por diante. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Bom, por exemplo, nós temos indivíduos, falando da saúde coletiva, tem entidades que envolvem pessoas, mas as fronteiras do coletivo são invisíveis, e elas variam conforme o conteúdo e o ritmo da atividade de trabalho.
Essas pessoas, elas podem pertencer a serviços diferentes e trabalhar juntas por compartilhar valores. São coletivos porque são trabalhadores que buscam a eficácia e, às vezes, a eficiência do seu trabalho. São pertinentes para compreender o trabalho, como o trabalho acontece. Então, são relativas essas fronteiras, porque as fronteiras são variáveis e se formam a partir dos atos de trabalho em função das pessoas e da necessidade de trabalharem juntas e da história das organizações, tá? Essa aula, ela falou mais da saúde coletiva em si do que outra coisa. A outra aula é mais interessante porque ela vai falar dos determinantes sociais, tá? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? Pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Ou podemos parar 10 minutos para eu tomar água? Até 8h41. Aí eu já inicio a próxima aula. Ela também é mais ou menos desse tamanho. Ok. Podemos? Então, daqui a 10 minutos nós nos encontramos. Tá bom? Certo.
Pessoal, vou recomeçar a aula então, tá? Tá bom. Deixa eu só fechar esse PowerPoint aqui. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a saúde e seus determinantes. Essa aula é mais interessante que a outra. Só para lembrar, uma frase que eu falei lá no início da outra aula. A saúde, ela vai muito mais do que a ausência da enfermidade. Por quê? Quando a gente fala em saúde, ela é um conjunto de várias coisas que vão levar o indivíduo a uma qualidade de vida. E por isso, por sua vez, a complexidade da vida inclui a saúde. Por isso que a gente tem um olhar amplo com relação à saúde. Por quê? Existem vários fatores que vão levar esse indivíduo a ser um indivíduo saudável. E não somente a ausência da doença. E com isso, em consonância, né, com essa visão, o modelo biopsicossocial, que é aquele modelo que eu sempre comento com vocês, ele propõe entender não somente, propõe entender a saúde e a doença, pela reunião de alguns fatores, que são os fatores determinantes da saúde, que são os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E aí, com isso, a saúde, tanto a saúde quanto a doença, elas ficam mais fáceis para serem compreendidos, também fica mais fácil para tratar. Por quê? Porque nós conseguimos ter a interação aí de várias esferas da vida. O primeiro determinante da saúde que nós vamos falar é o determinante biológico, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Bom, os aspectos biopsicossociais, eles atuam como determinantes da saúde. Lembra que eu falei para vocês? O indivíduo que ele não tem boas condições de moradia, isso vai impactar na saúde. O indivíduo que não tem uma família estruturada ou que tem, por exemplo, um problema de alcoolismo, de drogatização, vai impactar também na saúde. Então, tem vários determinantes que vão estar presentes e que vão impactar no produto final, que é a saúde. E aí, eu enfatizo para vocês que além das características biológicas, né, de cada indivíduo, também temos características também que são características da construção da vida psíquica. Além disso, esses aspectos também vão ser manifestados, como eu falei para vocês, num contexto social. Não somente social, mas como de cultura e de valores específicos. Quer um exemplo disso? O indivíduo, vamos supor, tem um determinado indivíduo que necessita de uma transfusão de sangue, e esse indivíduo é um indivíduo que, por exemplo, é um indivíduo da religião Testemunha de Jeová. Dependendo da gravidade, da necessidade dessa transfusão de sangue, isso pode determinar não somente a vida, como até a mesma morte. Alguém pode até que é testemunho de Jeová, pode até me falar que existem outras alternativas, tal, mas inicialmente isso tem um impacto também na vida da pessoa. Bom, essas três esferas que eu comentei com vocês, que é a biológica, a psíquica e a social, elas estão o quê? Elas estão em conjunto, elas estão entrelaçadas. E elas vão constituir o que é a essência do indivíduo. E é a partir daí que vai ser determinado
a situação de doença e saúde. Por quê? Se o indivíduo ele tem uma dessas esferas afetada, isso pode levar ao quê? Uma vulnerabilidade também ao adoecimento. Um exemplo, todos nós estamos numa quarentena, certo? Alguns de vocês provavelmente estão indo trabalhar porque é profissional da área da saúde. Outros de nós estão em casa. Obviamente que vários de vocês estão em casa, mas trabalhando, digamos assim, nas suas atividades, nos seus afazeres domésticos. Outros de vocês não precisam fazer afazeres domésticos, mas precisam estudar. E todos nós não estamos, por exemplo, fazendo exercícios físicos. Isso pode impactar na nossa saúde? Com certeza. Bom, os aspectos biológicos. Quando eu falo para vocês dos aspectos biológicos determinantes da saúde, eu estou falando do quê? Eu estou falando principalmente de características hereditárias. Lembrando que eu também vou ter algumas características ambientais que vão influenciar também nessas características biológicas. Bom, quando eu falo para vocês de características hereditárias, também pode ter o quê? Também pode ter aí constituição genética. Lembre-se, hereditariedade é diferente de, por exemplo, situações congênitas também. Esses fatores biológicos, eles vão passar a influenciar algumas características do indivíduo, como, por exemplo, a cor dos olhos, o cabelo, a saúde e a vulnerabilidade ao adoecimento. Vamos supor, se eu tenho uma genética favorável, por exemplo, à hipertensão arterial, e sou uma pessoa que fico muito estressada, que vivencio situações onde eu tenho um estresse elevado, eu estou vulnerável ao quê? Ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Se existe um indivíduo que ele tem uma vulnerabilidade a desenvolver, se ele já tem uma genética a desenvolver a diabetes tipo 2, por exemplo, e ele já é obeso, ele faz o consumo de alimentos não saudáveis, ele tem uma grande probabilidade de desenvolver essa doença, ou seja, ele tem uma vulnerabilidade ao adoecimento. E essas características são características o quê? Hereditárias. Então, uma outra coisa que a gente tem que falar é que além dessa herança genética, nós também temos o quê? Alguns sistemas que eles estão o quê? Que eles influenciam a saúde ou o adoecimento. Como, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema imunológico e o endócrino. Principalmente o imunológico e o endócrino, eles são afetados principalmente por outros determinantes, como, por exemplo, os psíquicos. Por quê? Quando você tem uma alta quantidade de hormônio, que eu já falei para vocês, que seria o cortisol, lembre-se, cortisona, nós podemos tomá-lo como remédio, mas também é uma substância que ela é fabricada pelas glândulas suprarrenais. O cortisol ele tem várias funções do nosso organismo, como, por exemplo, a função anti-inflamatória e outras funções mais. Mas em grande quantidade no organismo significa o quê? Que a pessoa está vivenciando uma situação de estresse contínuo. E isso, por exemplo, pode enfraquecer o sistema imunológico e levar esse indivíduo a ficar predisposto a algumas doenças, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Bom, foi o que eu acabei de dizer. O sistema imunológico ele é alterado por acontecimentos estressantes. E aí ele aumenta a vulnerabilidade do organismo a doenças e problemas físicos. Se o indivíduo ele já está doente e ele fica estressado, ele vai retardar o processo do quê? De recuperação. Ou seja, os fatores biológicos são extremamente importantes. Mas esses fatores biológicos, eles também são afetados por fatores psicossociais. Principalmente por determinados estados emocionais e comportamentais negativos. Esses estados comportamentais e emocionais negativos, eles atuam o quê? O nosso organismo, ele atua com uma resposta fisiológica. E ele gera o quê? Uma resposta igualmente negativa àquela que ele está sofrendo. E ele pode levar o indivíduo ao adoecimento. Um exemplo por exemplo, pessoas que ficam de luto devido a perda, separação, divórcio, morte. Essas
pessoas, desemprego, elas reduzem a resposta do sistema imunológico e pode levar ao adoecimento. Por exemplo, o indivíduo, lembre-se, por exemplo, pessoas que ficam em luto prolongado são pessoas que podem, por exemplo, desenvolver uma depressão. Pessoas que ficam no luto prolongado, elas podem desenvolver depressão e outras doenças, por exemplo, psíquicas também. Além disso, muitas vezes, quando elas estão nessa situação de estresse, é quando aparece a hipertensão arterial, diabetes. Muitas vezes as pessoas acabam tendo acidente vascular encefálico e outras doenças mais. Ou seja, ele acaba expondo esse indivíduo a fatores biológicos que podem levá-lo ao adoecimento. Agora, falando um pouco do aspecto psicológico, um outro determinante da saúde. A família, ela é extremamente importante na vida da gente. Por quê? Porque ela é responsável pela formação da matriz intersubjetiva que funda o nascimento da nossa vida psíquica. Quem são os primeiros indivíduos aos quais nós temos contato? A nossa família, os nossos pais, os nossos avós, ou então aquelas pessoas, né, que nos criaram. E aí, lembrando que, através do vínculo que o bebê estabelece com seus familiares, não necessariamente precisa ser familiares, né? Pode ser por pessoas que o estejam acolhendo. Ocorre a transmissão inconsciente de valores e crenças provenientes de gerações anteriores. Por quê? A gente acaba influenciando com relação ao que a gente já vivenciou na vida, tá? Por exemplo, quando o bebê nasce, vão todas as pessoas lá visitar o bebê, entre elas, por exemplo, as avós. O que acontece? Essas avós, elas acabam passando o conhecimento empírico delas, por exemplo, com relação aos cuidados do bebê. Com isso, cada vez mais eu vou passando esse conhecimento empírico para outras gerações também. Lembrando que o bebê, ele é o quê? Quando a gente tem um bebê, a gente acaba idealizando aquele bebê. Então, ele acaba sendo o nosso depositório de sonhos e desejos não realizados. É muito comum, por exemplo, uma criança nasce e aí a gente fala, não, esse vai ser jogador de futebol. Por quê? O pai tinha o desejo lá inconsciente de ser jogador de futebol. Não, essa daqui vai ser, sei lá, vai ser professora. Por quê? Muitas vezes é o meu desejo. Então, os pais, eles constituíram seus desejos a partir da identificação com os desejos dos antepassados, tá? Então, a gente acaba depositando uma carga grande com relação aos nossos sentimentos, principalmente aqueles que não foram satisfeitos anteriormente, nas nossas crianças. Então, isso acaba sendo um aspecto de influência psicológica naqueles indivíduos. Outra coisa que é importante falar é o quê? Que quando nós nascemos, nós trazemos o quê? Algo que recebemos desde o momento da nossa concepção. Já na vida intrauterina, existe uma comunicação entre a mãe e o bebê. Isso é bem evidente. Até mesmo porque a criança, ela acaba tendo reações, até mesmo as emoções que a mãe tem, certo? Sejam elas positivas ou negativas. E isso é muito evidente, principalmente nas emoções negativas. Bom, essa comunicação ela se inicia em gerações anteriores e naturalmente vai se compartilhando entre os membros da família. E aí, é o que eu falei para vocês, a mãe transmite ao bebê o que ela aprendeu com a sua mãe. Lembra que eu acabei de falar? Por exemplo, algumas crenças que nós acabamos aprendendo com nossos antepassados, com as nossas mães, tá? E então a mãe transmite ao bebê o que ela aprendeu com a sua mãe e o que ela aprendeu com a mãe, ou seja, a avó, aprendeu com a bisavó. E assim por diante, tornando-se difícil identificar o ponto de origem. E com isso, parte desse legado ele é refundado pela geração atual e desta forma se atualiza e se fortalece. Então, desde a vida intrauterina, a gente já vai tendo contato, né, essa comunicação psíquica com a mãe e vão se transmitindo através de gerações
vários aspectos psicológicos a essa criança que vão influenciar a vida do indivíduo. E aí, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, essa herança psíquica que ela é recebida através da família, ela acaba tendo um significado próprio pelo indivíduo que recebeu. E com isso, nós temos duas opções. Aceitar essa herança, uma vez que nos foi significada, e, portanto, apropriada, ou rejeitar essa herança, em função do legado, não fazer eco diante das particularidades do seu herdeiro. Ou seja, eu posso aceitar e manter essa crença e passá-la para frente, ou eu posso rejeitar e fazer com que esse legado pare por aí. A mais comum é a primeira. Ou seja, cada indivíduo se constitui a partir de conceitos psíquicos que produzem de momentos de engendramento recíproco da interação com o outro. Ou seja, sempre vai ter interação com a geração anterior. E desta forma, a falta, a doença, a vergonha e os demais conteúdos reprimidos dos pais também são transmitidos e depositados nos filhos. Vocês já pensaram nisso? Que muitas vezes os medos e crenças que nós trazemos de outras gerações, são os mesmos dos nossos pais? E aí tem aquela célebre frase, como nossos pais. Nós acabamos nos tornando os nossos pais. E aí, o Freud, ele defende que não é a hereditariedade que determina a escolha da neurose. Que o Freud ele dividia entre neuroses e psicoses, que se desenvolverá em um determinado indivíduo ou uma família predisposta a tal neurose. Ainda que ele fale que existe história pessoal do indivíduo adoecido psiquicamente. Até mesmo existem estudos que, por exemplo, se você tem um indivíduo, embora ela não seja genética, se você tem um indivíduo na família que tem depressão, você tem uma probabilidade maior de desenvolver depressão. Então, ele também cita o efeito multiplicador da hereditariedade, mas ele fala que isso não é um fator que é determinante. Bom, além de determinarem a saúde do indivíduo, influenciam também os fatores psicológicos, a recuperação dos estados crônicos. Por quê? Se eu tenho uma mente sã, qual é a informação que ela vai passar para o resto do corpo? De um estado de um indivíduo saudável. Bom, a efetividade das intervenções cirúrgicas e medicamentosas, ela também é influenciada pela postura psíquica. Por exemplo, se um indivíduo ele não tem apoio da família, um indivíduo que ele está abandonado, por exemplo, no hospital, a recuperação, até mesmo por essa postura de isolamento, vai ser muito mais difícil. Ou seja, neste contexto é que vai entrar o quê? O psicólogo hospitalar também. E agora, falar um pouco dos aspectos sociais que também são determinantes da saúde. Esse eu já falei um pouco dele. Bom, os determinantes sociais da saúde, eles são o quê? Eles são relacionados ao que eu já falei para você, as condições de vida do indivíduo e também de trabalho. Principalmente de vida. Nos grupos e de grupos populacionais. Os grupos que vivem e trabalham em circunstâncias precárias, perigosas e distantes de informações relativas aos cuidados necessários à preservação da saúde estão mais expostos ao adoecimento. Visto, por exemplo, os indivíduos que trabalham atualmente na área da saúde e, por exemplo, não possuem EPIs adequados. Não é somente o fator biológico que ele tem, também o fator o quê? Social. Por quê? Ele trabalha em circunstâncias perigosas. E também o fator psíquico. Então, pode ver que os três fatores estão entrelaçados. Bom, a gente fala também que existe as iniquidades em saúde. Essas iniquidades, elas são divididas em 3 gerações. A primeira, que foi a primeira a ser estudada, foi a geração que descrevia relações entre a pobreza e a saúde, que é o que mais a gente faz. A segunda, ela descreve o quê? Os gradientes de saúde de acordo com os vários critérios de estratificação socioeconômica. Ou seja, o indivíduo que possui mais dinheiro, ele vai ter maior probabilidade de ter maior
probabilidade de ter saúde. Por quê? Ele vai ter, por exemplo, um acesso melhor à saúde, uma alimentação melhor, vai ter acesso a remédios, vai ter acesso a melhores hospitais e assim por diante. Indivíduos mais pobres vão ter o quê? Por exemplo, um indivíduo que não tem, que está desprovido de renda, renda econômica. Esse indivíduo vai ter dinheiro para comprar uma máscara? Não. Professora, mas ele pode fazer de pano. E se ele não tiver um tecido na residência dele para fazer uma máscara? Ele vai conseguir comprar, ter dinheiro para comprar? Não. Então, assim por diante, ele não vai ter acesso. E a terceira e atual, que está dedicada a estudar os mecanismos de produção dessas iniquidades. Ou seja, o mecanismo de produção da pobreza, relacionada à saúde, das diferenças sociais, e assim por diante. Alguma dúvida até aqui? Dúvida, pessoal? Não. Não? Então tá ótimo. Bom, uma outra coisa que é legal falar é o quê? Na identificação de relações entre os determinantes sociais e de saúde, está em estabelecer o quê? Uma hierarquia entre os fatores gerais, que no caso são sociais, econômicos e políticos, e as mediações por meio das quais os fatores incidem sobre a condição de saúde de grupos e pessoas. E aí, o que acontece? Uma vez que foi identificadas as relações de determinação dos fatores sociais sobre a saúde, permitem o quê? Eleger um modo de intervir. A partir do momento que eu consigo identificar, eu vou conseguir intervir nesses fatores determinantes e diminuir aquelas iniquidades de saúde que eu falei para vocês. A associação de saúde e pobreza, as associações de saúde com a estratificação social e os mecanismos entre elas. Aqui, falando um pouco, isso aqui eu vou pedir para vocês darem uma boa olhada em casa, que é um diagrama falando dos determinantes sociais, que é o modelo de Dalgen e Whitehead. Bom, esse modelo ele fala o quê? Dos determinantes sociais de saúde disposto em diferentes camadas, da mais próxima dos determinantes individuais até a mais distante, aonde tem os macrodeterminantes. Alguns deles já falei para vocês. Aqui na base, eu vou ter o quê? As características individuais do sujeito, que é a idade, sexo e fatores hereditários. Esses três fatores, eles vão o quê? Exercer influência sobre o potencial e as condições de saúde. Na segunda camada, eu vou ter o quê? O comportamento e o estilo de vida de cada um. E nesse caso, ela está o quê? É uma camada que está no limiar entre os fatores individuais dos determinantes sociais de saúde e os comportamentos individuais e dependentes de opções feitas livremente podem ser considerados parte dos determinantes sociais de saúde. Ou seja, essas opções estão fortemente atreladas aos determinantes sociais, que vai ser a próxima camada. Esses determinantes sociais são o quê? Conhecimento, informação. Se puder fechar o áudio, eu agradeço. Bom, no próximo nível, eu vou ter o quê? Os macrodeterminantes, que são os relacionados às condições econômicas, culturais, ambientais. Peraí que eu estava aqui. Só um minuto.
Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou ter entre os fatores que são idade, sexo e fatores hereditários, eu vou ter o estilo de vida e dos indivíduos. E essas opções, elas são atreladas principalmente pelos determinantes sociais, que são o conhecimento, a propaganda, a pressão dos pares, as possibilidades de acesso a alimentos saudáveis, espaço de lazer, estilo social, entre outros. Bom, na camada seguinte, eu vou ter o que? A influência das redes sociais de apoio. E essas redes sociais de apoio, elas vão expressar o nível de coesão social que o indivíduo construiu. Ou seja, ela vai ter uma fundamental influência aonde? Na saúde da sociedade, porque ela vai favorecer o acesso à saúde e também cuidados no período do adoecimento, que são as redes sociais e comunitárias. E depois disso, nós vamos ter o quê? Os fatores que são relacionados às condições de vida e trabalho, que era o que a gente estava falando anteriormente. Disponibilidade de alimentos, acesso a ambientes e serviços essenciais como a saúde e a educação. Ou seja, dando um exemplo, se eu tenho indivíduos que são mais humildes, eles vão estar expostos ao quê? A condições perigosas ou estressantes de trabalho com menor acesso aos serviços básicos. Então, as pessoas mais humildes, elas vão ter menos acesso, por exemplo, à saúde e educação. E no último nível, são as condições que são as que a gente fala que são os macro determinantes, que são as condições econômicas, culturais e ambientais da população. E essas condições que são populacionais, elas vão ter grande influência sobre as demais camadas. Ou seja, aqui, que camada da população que eu faço parte? Isso vai determinar? Sim, isso vai ser um determinante importante social. Bom, só falando um pouquinho a respeito aí das comissões nacionais sobre determinantes sociais, posso dizer até que é recente, que foi em março de 2006, houve um importante passo, né, para ter o combate a esses determinantes sociais de saúde, que foi através de um decreto presidencial que criou uma comissão nacional sobre determinantes sociais de saúde. Isso ocorreu em resposta a um movimento global em torno dos determinantes sociais de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Essa Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde, ela teve como objetivo promover a consciência sobre a relevância desses determinantes sociais e a necessidade de combater as iniquidades da saúde. Por quê? Lembrando que a saúde é o quê? É um bem público. E ele é construído com participação de quê? De todos os setores da sociedade. E é importante cobrar do governo políticas sociais e econômicas que visam reduzir o quê? O risco de doenças, o acesso universal e igualitário ao serviço de promoção à saúde. Ou seja, é fazer o que está escrito lá na Constituição. Saúde é direito de todos e um dever do Estado. Bom, a saúde e a doença são determinados pelos aspectos biopsicossociais. Isso é uma afirmação que é muito importante. Por quê? Tais aspectos, tanto saúde quanto doença, eles são instituídos desde o momento da nossa concepção. E com isso, eu vou ter uma interação constante e dinâmica à medida que ocorre simultaneamente e estão interligados. Não dá para desvincular a saúde da doença. Por quê? A partir do momento que eu tenho determinantes de saúde que pode influenciar tanto o reestabelecimento ou estabelecimento da doença, quanto o restabelecimento, quanto o estabelecimento da saúde. As duas coisas são o quê? Interligadas. Ou seja, as condições biológicas, psíquicas e sociais vão determinar a qualidade de vida do indivíduo, ao mesmo tempo que são influenciadas pelo seu modo de vida e de cada indivíduo. Ou seja, ela sempre vai ter uma reciprocidade, tá? E aí, existe prevalência entre os determinantes de saúde? Qual dos três âmbitos de saúde, biológico, psicossocial ou social, prevalecem sobre os demais?
Na verdade, nenhum deles vai permanecer sobre um deles. Por quê? Porque eles estão interligados e eles devem ser abordados pela totalidade. Ou seja, um não existe sem o outro. É um ciclo. E a soma desses aspectos é o que determina a saúde ou o adoecimento, ainda que alguns aspectos sejam mais acentuados que outros. É lógico, vai ter indivíduos que os aspectos sociais eles vão ser o que mais acentuados, mas não quer dizer que os outros não influenciem. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvida? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Ou ninguém gostaria de perguntar nada? Não, professora. Então, agora nós vamos falar sobre um trabalhinho que a gente vai fazer. Bom, cada um já tem os seus grupos. Lembre-se que o trabalho ele tem que ser como? Tem que ser com as normas da BNT, que são os trabalhos científicos, né? Outra coisa que nós temos, que vocês vão falar. Vocês vão falar exatamente sobre os determinantes de saúde, que são os aspectos biológicos, aspectos psicológicos e aspectos sociais. O grupo deverá ser de 8 pessoas no máximo, não pode ser um trabalho individual, e eu irei recebê-lo até dia... dia 12 de maio. Ah, professora, mas são só 2 semanas. Eu sei, mas é que nós vamos fazer outros trabalhos, porque nesse bimestre vocês têm que somar até 1.500 pontos, tá? Então, vocês formem o grupo de vocês, depois passem para a Caroline e ela me passa de até 8 pessoas, tá bom? Dúvidas? Querem montar o grupo agora já? Querem montar os grupos agora ou vocês montam e me passam? Ou passam para a Caroline? Gente, monta e te passo, professora. É só uma dúvida, eu não entendi. O que é para fazer? Vocês vão falar sobre os determinantes de saúde, que são esses 3 determinantes que eu falei. Tá. Aí é para dividir entre nós? O tópico é para todo mundo falar disso? Não. O tema é determinantes de saúde. Não, o grupo vai fazer isso, aí o grupo decide qual parte cada um vai fazer, o que vai fazer, como que vai separar. Não, aí vocês que vão decidir. Eu não interfiro. Eu só interfiro, Caroline, se houver algum tipo de divergência entre vocês, aí me fala que aí eu decido. Tá. Tá bom? Tá. Então, vocês deverão falar sobre os determinantes de saúde, onde deverá ser falado os 3 determinantes, que são os aspectos biológicos, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Aonde vocês deverão procurar? Em artigos científicos. Aonde vocês podem achar esses artigos científicos? Por exemplo, no site da Cielo, tá? Embora existam outros. O que eu não posso colocar no meu trabalho? O blog, por exemplo, da Caroline. O blog do Tiago, não pode. Como assim, professor? Pode falar. Como assim? Não entendi. Tipo assim, se tiver igual... Não é isso, Caroline. Ela quis dizer que a pesquisa tem que ser feita de artigo científico e não de blogs e sites. Ah, tá, entendi. Que não pode ser, por exemplo, de blog, de páginas da internet que não são fidedignas. Alguns mandaram assim, mas acho que foi um apenas que mandou, mas a grande maioria pesquisou nos artigos científicos, os outros trabalhos. Tá? Uhum. Então, eu fico no aguardo. Aí vocês enviam para o meu e-mail. Vamos combinar o seguinte? Vocês vão enviar para o meu e-mail. O assunto vai ser psicologia aplicada à saúde, para eu identificar quem é que está me mandando, tá bom? A disciplina.
por exemplo, a Caroline que vai enviar, então ela vai ter lá o nome dela, tal, assunto, psicologia aplicada à saúde. Vai colocar lá o trabalho em PDF e vai me enviar, tá bom? Beleza? Então, lembrando, não pode ser do meu blog, né, professora? Não, nem no seu, nem da Caroline. Tá bom, então. Daniela? Professora, Se puder, praticamente pode ser o mesmo grupo que foi do outro trabalho. Se vocês Eu ia for- sugerir isso. Eu ia sugerir que poderia se manter o mesmo grupo, a mesma equipe anterior. Que eu acho que ninguém teve problema, foi tudo certo, né? Pelo menos eu não recebi nenhuma reclamação. Alguém queria fazer uma pergunta, pode fazer, Professora, sou eu, a Laila. pode falar. É porque hoje eu abri meu AVA para ver a questão da nota da prova e eu vi que a nota do meu trabalho anterior não foi lançada. Só que eu tentei de vários jeitos te enviar o trabalho e não consegui, meu Deus. Então, Laila, mas se você não entra em contato comigo, como é que eu vou fazer isso? Mas eu entrei em contato com você, eu te mandei mensagem, só que aí teve um dia que você parou de responder. E aí eu te mandei mais mensagem e você não respondeu mais. Ai, eu juro pra você que eu não lembro, Laila. Te mandei, professora, e fiquei tentando. Aqui agora eu não vou mais achar. E eu não bloqueei ninguém, não, viu? E agora eu vou ficar sem nota? Você Porque eu não tô tá- conseguindo mesmo, real. Já olhei, tipo, se eu não tô errando no e-mail, se eu não tô errando em alguma coisa, mas não vai. Volta. Então, o meu e-mail, uma coisa que eu detectei que vários alunos mandaram foi Vanessa com 3 S's. Sim, aí eu vi isso, que a gente até conversou, que você me ligou, a gente conversou. Verdade. Só que eu tirei os S, que você falou que tinha mais, e não foi. Enviei para você várias e várias vezes, e ele volta falando um termo em inglês que eu não entendo. Certo. Aí aquele que você me passou no privado também voltou. Estranho, porque eu recebi de todo mundo. Então, aí eu fui ver se não era meu e-mail, né? Porque às vezes pode ser o meu que tá rejeito, tipo assim, não tá conseguindo enviar. E não era. Laila, Oi. vamos conversar lá no WhatsApp em particular, pode ser? Vou te mandar mensagem. Isso, a gente resolve essa situação? Ok. Obrigada. professora, só para tirar uma dúvida, essa aula já encerrou? Já encerrou. Se você quiser se retirar, pode se retirar. Ah, tá ok. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Diga. Esse trabalho a senhora quer ir à BNT também? Sim, quero enviar a BNT. O último trabalho que eu fiz em grupo meu está mostrando ausente. Como assim ausente? Não tem lançado nenhuma nota deles. Olha, Clarice, todo mundo que me mandou e-mail e que eu recebi o trabalho foi lançado. E eu conferi 2 vezes. Tá, eu vou conferir se meu nome foi no trabalho ou não também. Porque assim, a única turma que falou que não... que teve, acho que 2 pessoas que tentaram me enviar e não conseguiram, foi dessa turma aqui, porque das outras turmas eu tenho turmas numerosas também. Sempre recebo tudo. Professora, é só para tentar entender, é que a Clarice, ela entrou logo quando você passou o trabalho. Certo. Então pode ser que tanto que tinha saído uma pessoa, lembra? Que aí eu te passei, que tinha fechado um grupo, aí do nada a menina saiu. Aí o grupo ia ficar com uma pessoa faltando. Certo. E aí, como a Clarice entrou, aí eu coloquei a Clarice naquele grupo. Então pode ter sido que aconteceu alguma divergência de ter esquecido, colocar o nome, coisa do tipo. Então, o meu que eu mandei, que foi esse trabalho do grupo, no caso não fui eu que mandei, foi outro participante do grupo. Eu posso verificar com ele também. Faz esse favor para mim. Você verifica quem é que mandou, porque aí eu olho. Tá bom. Obrigada, professora. Boa noite. Agradeço.
Boa noite. Se houver alguma divergência desse gênero, eu faço uma retificação, mas eu não me lembro mesmo do seu nome, viu, Clarice? Mas aí você vê, para mim, a gente vai resolver da melhor forma possível. Tá ótimo, obrigada. Nada. E da outra colega que eu pedi para falar comigo depois, eu vou verificar, mas eu converso com ela. Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou dar por encerrada a aula. Tá bom. Tá bom?